Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça com todos vocês, com todos nós. Como está o seu coração hoje? Como você compreende as questões do coração? Como você compreende as questões íntimas e o que significa de fato esta expressão coração à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus? Quando nós analisamos a expressão do coração, nós vemos que é muito mais amplo do que aquilo que nós falamos comumente no dia a dia, daquilo que nós nos expressamos muito voltado para as questões dos sentimentos, das emoções, mas de fato, o que significa esta expressão coração? Em Efésios capítulo 3, versículos 14 em diante, a palavra de Deus nos diz assim: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome de toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios da plenitude de Deus, para que vocês sejam plenos e cheios de toda a plenitude de Deus. Observe que esse texto aqui ele é muito rico e quando chega no versículo 20, que é o último versículo desta perícope, desse trecho da Bíblia, o versículo 20 e 21, ele vai dizer assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Observe a riqueza desse texto. Primeiro, nós temos que observar esta expressão do coração, quando aqui no versículo 17, o texto nos diz assim: para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. O que significa isso? A fé é é um dom espiritual, é dom do Espírito Santo, que ele vem de uma decisão pessoal, que é o crer. Nós decidimos crer na palavra de Deus como única regra de fé e prática. Crer é acreditar e colocar em prática, não é apenas acreditar, mas acreditar de maneira prática. Então, nós decidimos crer, colocamos em prática a palavra de Deus e desta maneira observamos as ações de Deus, os cuidados de Deus e a presença de Deus em nossas vidas. Então, desta maneira, quando nós praticamos a palavra de Deus, nós vemos todo o propósito, como diz o texto de 1 Timóteo 3,16, que fala que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, ele é útil para formar o caráter de cada um. E desta maneira, através da Bíblia, Deus deixou registrado os meios em que, quando nós praticamos, nós somos restaurados segundo o seu propósito. Então, o versículo 17 aqui de Efésios 3, ele coloca: para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Então, a decisão de crer vai me conduzir à espiritualidade de tal maneira em que eu receba o dom da fé pelo Espírito Santo. O que é a expressão do dom da fé e qual é a diferença da crença e da fé? A crença está muito relacionada com o aspecto empírico, com o aspecto daquilo que eu posso provar na minha vida, na minha humanidade. Então, como eu já disse, o crer é acreditar na palavra de Deus e colocá-la em prática. E colocando em prática, observar os resultados positivos
que a Bíblia nos ensina, que a palavra de Deus nos instrui, que o Espírito Santo nos conduz para que nós percebamos a presença de Deus e os cuidados de Deus a todo tempo em nossas vidas. Agora, este crer, ele vai receber o dom da fé, a pessoa vai receber o dom da fé, e no dom da fé, ela vai passar a acreditar em coisas que ela não viu e que é impossível se comprovar. Como, por exemplo, é impossível comprovar a ressurreição de Jesus. Não tem parâmetros no nosso tempo para comprovar, mas mesmo assim nós cremos que ele ressuscitou e pela fé nós acreditamos fielmente na sua ressurreição. Nós também não vemos o lugar que o próprio Jesus falou que ia preparar para cada um de nós, para que onde ele estivesse, estejamos nós também. Nós não sabemos que lugar é esse, como é esta preparação, como será esse dia do encontro com Jesus e que ele nos conduzirá para este lugar onde ele está preparando para cada um de nós. Mas nós temos certeza absoluta que Jesus está preparando o nosso lugar, que este lugar existe e que vai nos receber, nos acolher para a vida eterna. Então, isso faz parte do aspecto da fé. Eu não tenho como comprovar, mas eu acredito pela palavra de Deus, que é viva, eficaz e me leva a duas realidades. Pelo aquilo que eu creio e coloco em prática, eu desenvolvo a fortaleza, a firmeza da fé, a firmeza do crer, e a firmeza do crer, observando as respostas de Deus positivamente, eu recebo o dom da fé para acreditar até naquilo que eu não posso comprovar. Então, nós temos que observar estes aspectos, porque é o que o texto aqui está falando. Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Então, mediante a fé, o que significa? Que Cristo habite em vocês de maneira em que vocês acreditem, pratiquem tanto as coisas que são possíveis para esse mundo, tanto aquelas que não podem ser comprovadas em nosso tempo. E desta maneira, nós vamos a cada dia seguindo a nossa vida pautado segundo a vontade de Deus, segundo o modelo de Deus em Cristo Jesus. Mas o texto coloca aqui que para que Cristo habite no coração. E aqui nós voltamos a esse tema, o que significa coração no aspecto bíblico, no aspecto semântico, no aspecto da totalidade da palavra de Deus. A princípio, principalmente no Antigo Testamento, nós temos a expressão do coração muito voltada às questões do raciocínio lógico. É por isso que a palavra de Deus nos diz que a boca só fala o que o coração está cheio. Então, a expressão que ela está usando é aquilo que eu penso, eu falo. Aquilo que está na minha mente, no meu raciocínio, eu acabo externando pela voz, pela fala. Então, a boca está cheia, a boca só fala do que o coração está cheio. Então, a expressão coração, usando apenas como exemplo esse versículo, mas a expressão do coração, principalmente no Antigo Testamento, se refere ao raciocínio lógico. É por isso que o mandamento de Deuteronômio, capítulo 6, né, o versículo ali 8 em diante, ele vai falar: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Então, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ou seja, o que significa isso? Com todo o seu raciocínio, todo o seu empenho, tudo aquilo que você pensar, tudo o que vier à sua cabeça é para desenvolver e manter o amor que você tem por Deus. Então, esta expressão no Antigo Testamento, principalmente, está se referindo ao raciocínio lógico. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós temos a influência filosófica que vem ali no período interbíblico, nos 400 anos antes de Cristo, em que Deus se cala, ele não fala com ninguém, mas é desenvolvido neste período o início da filosofia. A filosofia questionadora,
a filosofia que busca as respostas para a essência da vida, a filosofia que busca a compreensão do ser humano nas suas experiências de fé e nas suas experiências humanas. Então, a filosofia, ela vem na busca de explicar aquilo que é possível e impossível, aquilo que é apresentado na esfera humana, aquilo que é colocado dentro da expressão de vida humana em todos os aspectos, sejam eles individuais, espirituais, conjugais, familiares, sociais. Então, em todos os aspectos, a filosofia vem questionar para compreender o desenvolvimento do ser humano na sua essência e também, dentro dessa perspectiva, compreender um pouco melhor da própria essência de Deus e o que Deus é e significa enquanto soberano, criador e mantenedor da nossa vida, da nossa fé e a experiência da conversão para a vida eterna. Então, o aspecto filosófico se tratava dessas questões de maneira resumida, mas ele coloca o amor também enquanto essência do ser humano, já que o amor é a essência do próprio Deus, como diz a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo João, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, o amor que é Deus faz parte da essência humana, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, esse amor, em forma de mandamento, em forma de sentimento, em forma da expressão da verdade, em forma da entrega de si mesmo ao outro, este amor puro, genuíno, expresso por Deus, aquele amor que não espera recompensas, aquele amor que não é uma moeda de troca, aquele amor que se faz presente a todos e em tudo. Este amor que é apresentado por Deus, agora no aspecto filosófico, ele passa a estar também dentro dessa expressão do coração. Então, o coração, ele agrega agora o raciocínio lógico, ele não perde esta percepção, ele agrega o raciocínio lógico, mas estende às questões emocionais, psicológicas, aos sentimentos, às posturas relacionais. Então, agora o coração, ele abrange a essência do amor do ser humano. E desta maneira, nós compreendemos melhor como Deus nos ama e como nós devemos amar uns aos outros e amar a Deus. Voltando ao texto da primeira carta de João, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E dentro do amor, nós temos o texto muito conhecido do Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. Então, este amor que faz parte do raciocínio lógico, da essência humana, enquanto mandamento, enquanto sentimento, enquanto emoções, ele passa a ter uma abrangência muito grande na expressão do ser humano. Então, quando o texto coloca aqui, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, é que Cristo habite na sua mente, nos seus sentimentos, na sua estrutura psicológica, nas suas emoções, nas suas relações sociais, nas suas relações familiares, em toda a essência daquilo que você é e daquilo que você expressa ao se relacionar com Deus e com o próximo. Então, aqui nós temos a totalidade da expressão do coração, para que Cristo habite no coração. Como é que Cristo vai habitar no nosso coração? Ele vai habitar se nós desenvolvermos um coração como o dele, na maneira de sentir, na maneira de olhar para o próximo com compaixão, com misericórdia, na maneira de nos relacionarmos com Deus através da certeza da existência de Deus, a certeza que Ele tem ouvido as nossas orações, a certeza de que Ele está conosco pelo Espírito Santo, a certeza de que a Bíblia é a única palavra de Deus
como regra de fé e prática e é viva e eficaz. Então, essas certezas, mediante a fé, têm que passar agora no conjunto da totalidade do que significa coração. Então, o que nós pedimos a cada dia é que Deus nos transforme de tal maneira que nós tenhamos um coração igual ao de Cristo. Queremos um coração igual ao de Cristo, porque Cristo, na essência, é o Deus encarnado e revela o amor de Deus através da sua vida, e nós, como cristãos, também temos este parâmetro de viver segundo o modelo de Cristo. É por isso que somos chamados de cristãos. É por isso que, como cristãos, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nessa sequência, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, amar a nós para que nós nos conheçamos de fato na essência, para poder amar ao próximo com qualidade, amar ao próximo com liberdade, amar o próximo com pureza de coração. Então, esse texto, quando ele coloca esta expressão, eu oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento. Observe que o apóstolo Paulo, ao escrever aqui a respeito deste conhecimento do coração, na essência do amor, ele fala desta amplitude do alcance. Ele fala a respeito de que nós temos que compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Essas dimensões que ele coloca aqui é como se nós tivéssemos em nós uma caixa, aqui as medidas de uma caixa, e nessa caixa fosse armazenado o amor que nós desenvolvemos, o amor que é dado por Deus, o amor revelado em Cristo, o amor que nos guia pelo Espírito Santo. Então, este amor, para que nós o conheçamos na totalidade, nós temos que conhecer, compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Nós temos que compreender quais são os aspectos do amor na sua essência, nos aspectos psicológicos, emocionais, sentimentos, raciocínio lógico, relações sociais, relações de trabalho, relações de fé. Então, esta amplitude do pensamento do coração nos leva a um único pedido: que nós tenhamos um coração igual ao de Jesus Cristo, porque desta maneira, transformados pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus, pautados em Cristo Jesus, é que nós teremos um coração igual ao dele. Eu sei que você está buscando este coração, eu também tenho buscado esse coração, e juntos nós chegaremos a alcançá-lo. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva e eficaz. E em nome de Jesus, coloco em tuas mãos de maneira muito especial cada irmão e irmã que está nos acompanhando através da rádio, do Facebook, do canal do YouTube. Eu peço para que o Senhor os abençoe e os guarde, a eles e a cada família por eles representada. Que o Senhor dispense do seu amor e que nós possamos desenvolver o amor que o Senhor espera de nós. Pedimos que o Senhor nos dê um coração igual ao de Jesus Cristo, para que sejamos filhos amados, seguindo o propósito de vida, segundo o teu querer e a tua vontade, que é sempre boa, agradável e perfeita. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Peço para que vocês que nos acompanham pela rádio 87.9 FM Dracena, também pelo Facebook Ivan Fidelis e pelo canal do YouTube Família e Fé Pastor Ivan Fidelis, este canal que eu peço para que você se inscreva, deixe seu like, comente, compartilhe, porque desta forma o sistema compreende que a mensagem é relevante para indicar a outras pessoas e assim nós possamos levar a palavra do Evangelho juntos. Deus abençoe a todos.
Tenha um excelente dia, em nome de Jesus.